Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CCR-SA para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, ações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da CCR, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Eduardo de Toledo, vice-presidente de gestão corporativa da CCR. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês. Comigo aqui na conferência hoje temos o Valdo Pérez, que é o nosso diretor financeiro e de relações com investidores, o Marcos Vinícius Macedo, que é o nosso gestor responsável pela área de relações com investidores, além de toda a nossa equipe de RI que também está presente. Mas, em especial, hoje nós temos aqui a presença do Marco Cauduro, que é o novo CEO do Grupo CCR, a quem eu passo a palavra nesse momento. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês para falarmos sobre a CCR, seu momento e seus planos futuros. Em mais de 20 anos de existência, a companhia teve apenas 2 presidentes. Eu agora assumo como o terceiro e o primeiro a vir fora do grupo. Os desafios são grandes, o momento complexo para o Brasil e o mundo, mas estamos confiantes de que temos as pessoas e os recursos para avançar com segurança e manter um histórico de liderança em concessões e mobilidade. Gente, cultura e crescimento sustentável são os pilares que sustentarão essa nova fase dessa nossa jornada. Esses serão os protagonistas do ciclo de crescimento que estamos desenhando para o futuro próximo. Seguimos trabalhando para que a tradição histórica de valorizar talentos da CCR seja melhorada e ampliada. Ao mesmo tempo, estamos dando seguimento às iniciativas de revalorização de nosso tecido corporativo, da nossa cultura, que é o campo onde os indivíduos se expressam e fazem as suas contribuições. E manteremos o foco no crescimento sustentável, onde são fundamentais os compromissos com a diversidade e com a segurança dos nossos clientes e colaboradores. E o que permeia tudo isso é o nosso compromisso com uma gestão ética, conectada com a visão e anseios da sociedade brasileira e dos países onde atuamos. Nós temos mais de 15 mil colaboradores no Brasil, Estados Unidos e América Latina. E eles serão fundamentais para gerarmos valor para todos os nossos stakeholders. Eu tenho consciência de que a liderança deste processo, a definição de um norte, será fundamental para entrarmos em novos negócios e crescermos aonde já somos fortes. O momento é de fazer frente a esses desafios inéditos. Mas o nosso grupo renovado de líderes tem clareza de que precisamos contribuir para a retomada da economia, gerando empregos, renda e inovando na procura de novas oportunidades e novos campos de atuação. Queria terminar por aqui agradecendo a oportunidade de passar essa mensagem positiva sobre o futuro da CCR, mas também sem minimizar o grave momento que vivemos no Brasil e no mundo. Eu repasso agora a palavra para o nosso vice-presidente de gestão corporativa, Eduardo de Toledo. Obrigado, Marco. A vinda do Marco agora, completa o processo de renovação da diretoria da CCR, que passa a contar com uma composição saudável de profissionais, a maior parte oriunda dos quadros da própria CCR, que tem um conhecimento profundo do negócio
E esse quadro é complementado por profissionais contratados do mercado, que aportam novos conhecimentos e perspectivas para a empresa. Falando agora do trimestre em si, muito embora o segundo trimestre de 2020 tenha sido impactado pela pandemia, há uma clara melhoria dos resultados ao longo dos meses. Se a gente observar o tráfego semanal das rodovias, isso fica muito evidente. A última semana que nós divulgamos para o mercado, que abrange o período de 31 de julho a 6 de agosto, nós apresentamos pela primeira vez após o início da pandemia uma redução do tráfego de apenas um dígito, mais precisamente de 6,3% em bases comparáveis. Essa retomada do nível de atividade também tem acontecido, embora com menor intensidade, nas concessões de mobilidade urbana. Já em relação aos aeroportos, a retomada é mais lenta, né? Mas já se iniciou, mas ainda temos uma limitação no número de voos. Em relação à nossa posição financeira, nós tomamos a decisão, né, como nós comunicamos ao mercado, de antecipar a contratação de todas as linhas de financiamento que nós havíamos previsto para tomar ao longo desse ano, de tal sorte que a gente encerra o mês de junho com 6,3 bilhões de reais em caixa e aplicações de liquidez imediata, o que nos dá a tranquilidade de poder lidar, enfim, com qualquer questão que surja aí até o final do ano, né? Finalmente, eu queria enfatizar também que, nesse trimestre, nós promovemos o reforço das nossas equipes dedicadas à prospecção de novos negócios, de tal sorte a que a gente esteja preparado para esse novo ciclo que se inicia. Esse é o resumo que eu gostaria de fazer e passo agora a palavra para o Valdo, que vai apresentar com mais detalhes os resultados do segundo trimestre de 2020. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação e interesse na companhia. E, antes de tecer comentários sobre os resultados, gostaria de informar que o release de resultados encontra-se disponível no site da companhia, www.ccr.com.br/ri. Conforme comentado pelo Eduardo anteriormente, observamos nesse segundo trimestre que nosso resultado foi impactado pela pandemia da Covid-19, especialmente devido às restrições de mobilidade e de isolamento social estabelecidas a partir de meados de março, que ocasionaram menores níveis de tráfego de veículos na maior parte das rodovias sob nossa gestão e a redução da demanda dos usuários em nossos negócios de mobilidade e aeroportos. Falando dos principais destaques do trimestre, ressaltamos o tráfego de veículos pro forma, que apresentou um decréscimo de 18,7% em relação ao segundo TRI 19. Excluindo-se a concessionária ViaSul, o decréscimo foi de 22,5%. O desempenho do tráfego dos veículos leves foi 42,8% inferior ao mesmo período do ano anterior. Já o tráfego de veículos pesados foi bastante mais resiliente, com uma queda de 4,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. Destacamos agora os principais números pro forma do segundo trimestre de 2020, ou seja, considerando os negócios que não possuímos controle ou que possuímos controle compartilhado, consolidados proporcionalmente à participação da CCR em cada linha. Para os números mesma base, excluímos ainda novos projetos e ativos em que a companhia alterou a participação conforme detalhamos no release de resultados. A receita líquida ajustada à mesma base alcançou 1,7 bilhão de reais no segundo TRI 2020, representando um decréscimo de 25,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA ajustado, mesma base, apresentou redução de 41,5%. Já a margem EBITDA ajustada à mesma base foi de 49,5%, decréscimo de 13,3 pontos percentuais em relação ao segundo TRI 19, refletindo os mesmos efeitos citados anteriormente. O prejuízo líquido, mesma base, atingiu 164,7 milhões de reais no segundo TRI 2020, ante um lucro de 329,5 milhões no mesmo período no ano anterior. O prejuízo líquido atingiu 142,1 milhões, ante um lucro de 347,5 milhões no segundo TRI 19.
A queda apresentada reflete principalmente os impactos causados na demanda de nossos negócios pelas diversas restrições de mobilidade impostas desde meados de março, em função da pandemia Covid-19 e, adicionalmente, devido ao maior efeito da depreciação e amortização decorrentes da proximidade do final dos contratos de concessão da Rodonorte e Norte. No segundo TRI 2020, os investimentos totalizaram 279,1 milhões de reais. E as concessionárias que mais investiram foram a Rodonorte, com 69,6 milhões, a Via Sul, com 65,4 milhões, e a SPVia, com 25,8 milhões de reais. Com relação ao endividamento líquido pro forma, atingimos 15,6 bilhões de reais no segundo TRI de 2020, apresentando aumento de 9,1% na comparação com o segundo TRI 19 e de 4,4% em relação ao primeiro trimestre desse ano. A alavancagem da companhia, medida pelo índice dívida líquida sobre EBITDA ajustado, apresentou ligeiro aumento em relação ao primeiro trimestre de 2020, saiu de 2,4 vezes para 2,8 vezes no segundo trimestre desse ano. O índice reflete uma situação bastante confortável, que corrobora com a nossa estratégia de crescimento e disciplina financeira. Apesar da grande volatilidade causada pela Covid-19 no mercado financeiro, a CCR continua obtendo amplo acesso a alternativas de financiamento e, adicionalmente, gostaria de mencionar que, em continuidade, a estratégia adotada pela companhia e comunicada no primeiro TRI de 2020 de prover recursos para atravessar esse período de incertezas causados pela pandemia, conforme o Edu já colocou, concluímos nesse trimestre as antecipações das captações de recursos previstas para o restante do ano. Então, durante o segundo TRI 2020, a CCR captou cerca de 3,1 bilhões de reais em novas dívidas e no mês de julho nós captamos os outros 604 milhões de reais restantes no nosso planejamento de captações para o ano. Além disso, houve priorização de investimentos, então, contribuindo com a conservação de nossa posição de caixa, conforme também mencionado anteriormente pelo Eduardo. Para maiores detalhes, por favor, consultar a seção Covid-19 do nosso release de resultados e as notas explicativas 1.1 e 28 do ITR. Abrimos agora para perguntas e respostas. Operadora, por favor, prossiga. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Regis Cardoso, Credit Suisse. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado, Marco. Bem-vindo à companhia. Eduardo, Aldo. Vou talvez aproveitar a presença do Marco, fazer uma primeira pergunta mais sobre a visão dele desse novo ciclo de crescimento da companhia. Acho muito interessante, Marco, a tua fala sobre entrar em novos segmentos. Então, me parece que talvez esse ciclo novo de crescimento seja mais mirado em diversificação do que necessariamente numa tese de foco em atividade core, streamlining. Queria entender se esse meu entendimento está certo e se essa diversificação quer dizer mais mobilidade urbana, quer dizer mais serviços e se ele quer dizer até talvez uma entrada no setor de saneamento. Ou se tem outros setores que vocês estudam. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é sobre custos no segundo trimestre. Chamou um pouco a atenção que não houve uma redução mais expressiva de custo da companhia. Queria entender se teve alguma razão em particular para isso e se vocês acham que a metodologia de rebalanceamento, em algum momento, ela pode
prevê que deveria ter havido uma redução de custo no período, de forma que vocês teriam uma perda de valor por isso, né? Ainda nesse tema dos reequilíbrios contratuais, se vocês vislumbram que isso seria feito por tarifa, extensão da concessão e se tem alguma preferência entre os dois. Se me permitir só uma terceira para o Valdo, um pouquinho mais específica, como teve a queda do tráfego, as receitas acessórias de remuneração de ativo financeiro, sobretudo nos ativos de mobilidade urbana, ficaram mais relevantes dentro do todo. Então, Valdo, se pudesse só, talvez, nos relembrar assim, a natureza dessas receitas e se ele deveria, de alguma forma, acompanhar o tráfego, enfim, as implicações dessa linha em particular que elas subiram até. Né? Obrigado. Aqui é o Marco Calduro, obrigado pela pergunta. Eu vou começar, mas eu vou pedir depois a ajuda do Edu e do Valdo para complementarem e entrar na terceira pergunta. Então, como na minha fala inicial, né, nesse novo momento da companhia, né, onde eu assumo uma nova liderança, eu não tenho dúvida, né, que um pilar fundamental da nossa próxima fase, por sedimentar a cultura organizacional da companhia, né, com um sistema de gestão de pessoas e fortalecimento do nosso espírito de corpo e capacidade de execução. Ao mesmo tempo, como você bem conhece, a companhia tem diante de si uma necessidade de reciclagem da sua base de ativos, dessas concessões, além, né, de um pipeline de oportunidades dentro desse processo de transformação da infraestrutura brasileira bastante relevante. Então, a companhia, como uma protagonista nessa agenda de infraestrutura do Brasil, ela permanece capitalizando em cima dessas competências, né, que o trouxeram até aqui, né, de muita excelência operacional, de muita capacidade de originar projetos, desenvolver, né, orçá-los, executá-los, implementá-los e operá-los. Então, a companhia continuará com o mesmo foco, né, em infraestrutura de mobilidade, em concessões rodoviárias, enfim, dos modais que a gente atua atualmente, né? Ou seja, capitalizando dentro do nosso círculo de competências e o que nos trouxe até aqui. Então, a gente sabe que tem um pipeline super relevante, né, de rodovias, mas também, né, de mobilidade urbana e de aeroportos também. Então, a decisão, a direção estratégica da companhia, né, é continuar operando com excelência dentro dos modais que a gente atua. Ao mesmo tempo, temos uma estrutura, né, de novos negócios que avalia outras oportunidades, né, com foco principal dentro dos modais que a gente já atua, mas também analisando teses de investimento correlatas que poderíamos explorar diante das competências que desenvolvemos e que, consequentemente, alguma adjacência possa fazer sentido. Mas hoje não existe nenhuma direção estratégica já determinada e somente, né, cumprindo o dever, né, fiduciário de diligência da companhia e explorar possibilidades e adjacências que possam, né, capitalizar essa agenda de crescimento diante da necessidade / oportunidade de crescimento que se coloca diante da gente. Eu passo aqui para o Eduardo Toledo, se quiser complementar, e também o Valdo para responder as outras duas perguntas. Obrigado. Gis, obrigado pelas perguntas. Falando um pouco das outras questões que você coloca, na questão de custos, eu acho que a gente precisa levar em consideração, né, que no caso da CCR em especial, você tem as operações internacionais de aeroportos, né, tanto no Caribe como nos Estados Unidos. E aí nós temos a questão que os nossos custos, muito embora a gente tenha promovido reduções de custos importantes lá fora, houve uma desvalorização do câmbio, do real, né? Então, esse esforço ele não aparece, né? Mas se você excluir esse efeito, essa questão fica mais clara, né? Obviamente, a gente faz fizemos todo um trabalho de redução de custos, inclusive com redução de jornada, redução de salários, né? Mas, obviamente, a gente não pode perder a dimensão também de que nós precisamos manter os níveis, né,
de prestação de serviço dos contratos que nós estamos inseridos. Então, a gente tem feito essas reduções de forma determinada, mas sempre com este cuidado, né? Indo para a tua terceira pergunta, na questão dos reequilíbrios contratuais, se temos preferências, eu diria que não temos preferências. Do nosso lado, né, o reequilíbrio contratual, ele deve ocorrer da forma que faça mais sentido para o poder concedente, né? É uma prerrogativa do poder concedente determinar de que forma o reequilíbrio se dá. Mas, obviamente, tem coisas assim que obviamente, fazem mais sentido. Por exemplo, se você tiver uma concessão que está próxima do seu término, o reequilíbrio por extensão de contrato, por exemplo, né, ele pode trazer um efeito muito forte, né? Uma concessão que é mais longa, o valor presente da extensão de contrato não tem tanto valor. Uma que está mais próxima do seu término tem mais valor. Então, eu acho que essas questões vão ser levadas em consideração pelos poderes concedentes, obviamente, na hora de determinar de que forma, né, esse reequilíbrio se dará. No último aspecto que você trouxe da queda do tráfego e na natureza das nossas receitas e ativos financeiros, eu acho que o Marcos Vinícius pode nos ajudar um pouco com esse tema. Oi, Regis, tudo bem? Bom, falando um pouquinho disso, você notou corretamente, a gente teve algumas receitas na tabelinha de outras receitas. Você consegue perceber que receita dos metrôs, principalmente projetos de mobilidade, apresentaram até uma alta. Isso está relacionado àquelas receitas, principalmente a receita de mitigação de demanda que esses projetos possuem. Tá? Então, quando você tem uma demanda abaixo do que era a demanda prevista, você tem uma compensação que vem como receita, e aí cada projeto tem a sua peculiaridade. Tá? Então, Metrô Bahia, a gente teve uma receita relevante de mitigação de demanda, tá? Da ordem de uns R$100 milhões. A Via Mobilidade linha 5 e 17, a receita de mitigação foi da ordem de R$30 milhões. Esse é principalmente o efeito que você está vendo aí, tá? A gente coloca essas explicações na nota de rodapé da tabela dessas receitas, tá, Regis? Isso aí está ligado, de certa forma, ao tráfego. Cada projeto tem uma regra diferente, tá? São alguns detalhes, a gente pode, depois, se você quiser, a gente entra em contato e discute um pouco mais, mas depende basicamente de como o tráfego performa. São algumas faixas de demanda. Dependendo da faixa de demanda, você tem uma receita a ser recompensada, né, a ser paga pelo governo num período subsequente ao momento em que você teve a frustração. Ótimo. Obrigado, pessoal, pelas respostas super completas. Próxima pergunta vem de Victor Mizusaki, Bradesco BBI. Bom dia. Eu tenho duas perguntas, na verdade três. A primeira seria para o Marco. Quando a gente olha o portfólio da CCR, né, mesmo antes da pandemia, alguns ativos do portfólio acabaram não atingindo o retorno esperado, né? Então, tem o caso de MS Via, que já teve o pedido, né, para a resolução antecipada, mas também tem, acho que, dois ativos, né, que acabam chamando muita atenção, que é a TAS e Confins. E, dado o cenário de pandemia, acho que todo mundo tem essa visão, né, de que o setor aéreo acabou sendo mais afetado e que a recuperação vai ser bem gradual, e isso, consequentemente, deve ter algum impacto relativamente importante em aeroportos. Eu queria entender do seu lado, né, se essa primeira visão, né, com relação ao portfólio, se faz sentido manter essa operação nos Estados Unidos, né, a TAS, e como o Eduardo mencionou, né, quando a gente pega do lado de custo, acabou tendo esse efeito negativo do lado de custo por conta de câmbio, e mesmo no caso de Confins, se não faz sentido também pedir a devolução antecipada dessa concessão. A segunda pergunta seria sobre saneamento também.
se vocês têm interesse de participar do leilão agora em setembro da Companhia de Saneamento de Alagoas. E a última para o Eduardo, só para confirmar, Eduardo, o teu ponto com relação a reequilíbrio é mais sobre a questão do coronavírus ou também sobre São Paulo? Obrigado. Vitor, obrigado. Marco Calduro aqui falando. É claro, eu estou há 30 dias na companhia, né? Por mais que eu tenha algumas hipóteses do ponto de vista da ambição de longo prazo da companhia e eventuais escolhas de portfólio para o futuro, isso do desenvolvimento de trabalho junto com a equipe e eventual reavaliação de decisões tomadas no passado e eventuais decisões estratégicas de posicionamento futuro. Mas hoje a nossa visão é que os modais onde atuamos são todos estratégicos para a companhia, né? Eu deixo o Edu depois entrar no específico de MS Via em relação à TAS, mas a nossa visão, né, a priori, e a visão do Conselho é de que todos os modais são estratégicos, né? Todos oferecem oportunidades de crescimento com retornos que são bastante consistentes, né, e dentro da política de alocação de capital da companhia, e dos quais a gente tem todas as competências para explorar, né, o valor máximo potencial desses negócios. Então, consequentemente, com a minha chegada, é natural, né, que a gente reflita em relação ao posicionamento estratégico do negócio, mas a nossa visão e convicção é de que os modais onde atuamos, né, são modais estratégicos para o nosso negócio, cada um com a sua característica, com a sua dinâmica microeconômica e retorno esperado. Entendemos que temos competências de extrair o valor máximo potencial de cada um deles. Em relação ao saneamento, né, sem entrar no específico também de leilão de casal, como eu disse, né, a companhia tem estrutura de novos negócios, né, pessoas dedicadas, né, a explorar novas oportunidades e como já veiculado anteriormente, né, saneamento é uma dessas possibilidades dentro dessa agenda de transformação da infraestrutura do Brasil, do qual a gente avalia, né, como avaliamos outros negócios em potencial. Edu, se você quiser complementar e responder a segunda, por favor. Tá joia. Deixa eu só falar um pouquinho sobre, você citou especificamente MS Vias, TAS e Cofins, né? Só para falar um pouco sobre as três questões, né? MS Vias, claramente, estamos buscando explorar essa alternativa que o governo criou, que eu acho que foi muito bem-vinda, de uma devolução amigável, né? Estamos caminhando bem nesse processo e acho que há uma possibilidade de que venhamos a assinar um aditivo ainda antes do final do ano, né, de tal forma a aderir aí de maneira formal a essa devolução amigável. Sobre TAS você vai muito bem, né? Na verdade, embora, obviamente, o setor aeroportuário como um todo esteja sofrendo, a TAS trabalha muito no sentido de movimentação de carga, né? E a gente tem visto os nossos contratos até crescerem, né? Especialmente, né, contratos com provedores aí de comércio eletrônico, enfim. Então, vai bastante bem, tá? Estamos bastante satisfeitos com o resultado dos negócios dos Estados Unidos e é uma importante base para a originação de outros negócios e que também tem perspectivas bastante interessantes. Por fim, em relação a Confins, obviamente, né, o setor aeroportuário está sofrendo, acho que isso está bastante claro, mas também, né, o governo, né, em relação ao setor aeroportuário em especial, tem tratado com toda a seriedade e cuidado que esse setor, né, precisa nesse momento. Então, o governo já, por exemplo, né, fez a postergação da outorga para dezembro, está trabalhando com bastante afinco na questão de buscar um reequilíbrio de curto prazo para a situação de aeroportos. Então, também achamos que a perspectiva de Confins é bastante positiva nesse momento. Obviamente, né, afetado pela pandemia, mas eu acho que a perspectiva é bastante boa e temos tomado, obviamente, várias iniciativas aí para melhorar o negócio, né? Eu acho que recentemente a questão do aeroporto indústria que a gente anunciou é uma demonstração dessa nossa busca, né, de formas de potencializar os resultados de Confins, né? Então, só para comentar um pouco sobre os três que você havia citado. Por fim, sobre o reequilíbrio que eu mencionei, não estava mencionando diretamente sobre a questão do coronavírus, as formas que esse reequilíbrio pode se dar,
né? Enfim, né? Questão de extensão de prazo, de concessões que vencem no mais curto prazo. Você também pode ter uma revisão do programa de investimentos, de tal forma a espaçá-los mais, como forma de reequilíbrio. Eu acho que tem várias modalidades possíveis, né? Especificamente em relação a São Paulo, que você mencionou, aí claramente os reequilíbrios, as conversações que têm ocorrido vão na linha de extensão de prazo. Aí claramente é essa forma que tem sido utilizada como forma de prover os reequilíbrios de São Paulo, né, para resolver os problemas aí do passado. Ótimo, Eduardo. Só aproveitar esse ponto. Teve uma decisão recente da Artesp, né, com relação a imigrantes, sinalizando um prazo de mais ou menos 90 dias, né, para se chegar num acordo. Do lado da CCR, faz sentido também esperar um prazo parecido? Eu acho que o governo tem tratado essa questão de uma maneira a resolver as questões do setor como um todo, né? Essas questões, né, do setor como um todo, resolver os problemas do passado para poder, né, potencializar os investimentos, né? Eu acho que essa é a principal visão. E o que está acontecendo na ECO está acontecendo de forma muito similar conosco, né? Eu acho que é um tratamento que eles têm feito para o setor de uma forma geral. Ótimo, obrigado. Com licença, lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar *1, estrela 1. Para fazer uma pergunta, digitem *1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Muito obrigado. Bom, gostaria de encerrar o nosso call dizendo que é em momentos como esse que nós estamos atravessando, né, que a força da CCR aparece com mais intensidade. E essa força vem principalmente de uma equipe muito capacitada e muitíssimo engajada, né? Eu acho que isso ficou muito claro da forma como a CCR tem lidado com esse momento difícil que nós atravessamos, né? E é essa força, né, que a gente vê, que me dá a convicção da nossa capacidade, da capacidade da CCR de ser um destacado protagonista nesse novo ciclo que está se iniciando, né? Acho que eram essas palavras que eu queria dar aqui no final, agradecer a todos pela participação e dizer que espero reencontrá-los aí em breve. Muito obrigado. A audioconferência da CCR está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.